Olá, eu sou Lilian Caras e o programa Descobrindo o Paraná veio conhecer o Mosteiro Trapista em Campo do Tenente. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Estou aqui com o irmão Mateus e o irmão Gregório. Muito obrigado por receber a nossa equipe. Eles vão contar um pouco sobre a história do mosteiro para nós. Eu queria saber o que é o Mosteiro Trapista. Qual é o propósito dele aqui? A tradição monástica, a vida monástica, não é um patrimônio simplesmente do cristianismo, então, é um patrimônio da humanidade, né? Então, mesmo antes do verbo se fazer carne, né, que Cristo encarnar, já existia a vida monástica. Então, a gente compreende que a vida monástica ela nasce de um desejo próprio do ser humano, que é buscar a Deus. Então, isso está em toda pessoa, não apenas no monge, né? Mas algumas pessoas são chamadas por Deus, então a gente entende que a vocação monástica nasce de um chamado, é Deus que chama, para organizar, orientar toda a sua vida com esse propósito, né? Então, esse é o sentido de um mosteiro, né? Que a gente buscar a Deus, né? E tentando entender a igreja como um corpo, usando aquela imagem que São Paulo faz tão bonita assim, né? Quer dizer, somos um corpo, todos somos membros, cada pessoa no seu estado de vida é um membro, né? O mosteiro, uma imagem que eu gosto muito, que é do Papa Bento XVI, o mosteiro seriam os pulmões da igreja, né? Então, assim como um padre diocesano, um pai de família, vão estar lá no mundo, né, tentando com a sua vida anunciar o Evangelho, nós estamos ocultos, né? Então, mas de alguma forma estamos tendo uma fecundidade na vida da igreja, né? Então, o mosteiro nasce disso, realmente um desejo de buscar a Deus, né? E de alguma forma isso se comunica para todo o corpo da igreja. Nós não temos um apostolado direto, né? Não estamos catequese, sacramentos, né? Mas a gente acredita que a nossa vida comunica graças para todas as pessoas também e que nós recebemos graças dos outros, né? Nós não fabricamos monges, né? Nós recebemos as pessoas das famílias, né? Então tem uma ligação. Essa relação da vocação, a pessoa ela vem para ela poder, vamos dizer assim, saber que é isso que ela quer para a vida dela, ou ela tem que estudar para poder ser um monge? Não há necessidade de estudo, né? Vocação, como toda vocação, ela tem algo... A experiência de vocês. A nossa experiência? Bom, na verdade, pelo menos a minha experiência... Eu sou alguém que, assim, sou um convertido, né? Vim para a igreja, para a fé cristã, na vida adulta, né? Então, eu fui salvo, assim, né? Eu fui atraído. Não foi tanto algo que eu estava procurando conscientemente, mas a própria providência, né? Os acontecimentos de Deus foram me atraindo. Hoje eu vejo duas coisas. Uma, que eu sempre buscava a Deus e sempre buscava um lugar em que eu poderia viver essa busca de maneira intensa e focada, né? Isso sempre existiu em mim, só que de maneira que eu não conseguia entender. Você não percebia? Não percebia. Fica aquela... Está faltando alguma coisa. Fica aquela busca, aquele desejo, mas você não consegue encontrar. Como a vida acontece, a gente vai tentando se colocar no mundo, né, fazer escolhas e tal. Então, nesse sentido, sempre houve, né? Mas quando vem a resposta, isso é uma graça de Deus, né? Não é algo que a gente prepara, embora a gente se dispõe para colher há um momento, assim, né? Há um momento. E eu acredito, sinceramente, que a nossa vocação monástica tem a ver com isso, um desejo já inscrito, que a gente carrega com a gente desde sempre, mas há uma série de acontecimentos, todo um preparativo à nossa história pessoal, que chega um momento que a gente tem um clique e a gente sabe, bom, é esse caminho. É esse o caminho. A vida não vai ser mais a mesma. E a vivência? Como é o nosso dia a dia? Bom, como o irmão Mateus falou, né? E o mosteiro ele tem a ver com esse desejo de todas as pessoas da busca de Deus. O que, como instituição, como espaço, a gente tenta criar um contexto em que se possa viver essa busca de maneira melhor e mais contínua, né? Então, a nossa vida, ela é vivida num clima de tentar estar sempre na presença de Deus.
Para ajudar essa busca, nós temos um dia bem organizado, com momentos de oração em comum, né? Na igreja nós temos 7 momentos juntos como comunidade. E esses momentos de oração na igreja, tudo são intercalados com o tempo de trabalho, com o tempo de descanso, com o tempo de encontro com os irmãos e tudo, né? E então, eu diria assim, a nossa vivência basicamente é essa. É uma vida bem disciplinada, né? Com alguns momentos de oração em comum, mas para ajudar essa meta, né, de estar sempre na presença de Deus. Como que funciona a relação de viver mesmo aqui dentro? Vem alguma coisa de fora? A ideia do mosteiro é que ele seja autossustentável, né? Mas todas as nossas atividades estão a serviço do fim da vida, né? Que é a busca de Deus. Então, quando tem uma fundação, geralmente vem um recurso de outra casa. Nosso mosteiro é uma fundação norte-americana, então os recursos vieram de Nova York, né? O mosteiro de Genesee. Então, no início do mosteiro, que é bem embrionário, depende totalmente da casa fundadora. A ideia é que, aos poucos, esse mosteiro vai se tornando independente, né? Até tem as escalas, né? Priorado, então, mas todo o trabalho é justamente nesse sentido. Primeiro porque o homem e a mulher precisam do trabalho. O trabalho é uma dignidade, né? Quer dizer, as nossas constituições falam, a gente participa da criação divina, né? A gente se une a toda a multidão dos que trabalham. Às vezes acham que os monges não fazem nada, assim, né? Ficam só sentados, lendo. Assim. Não, tem muito trabalho, Mas o trabalho não pode ocupar um espaço excessivo na nossa vida, né? Então, tanto a lojinha, todas essas coisas, assim, tudo funciona, tem que estar a serviço do nosso fim, senão pode descaracterizar, né? E aqui no Brasil, esse é o único mosteiro masculino? O único mosteiro masculino. É o único mosteiro trapista. Mas tem vários outros mosteiros que também seguem a regra de São Bento, né? Então, a vida monástica beneditina chegou no Brasil no século XVI, que são os monges que têm o hábito preto, né? Mas é a mesma família. Nós somos uma reforma da reforma. Mas se difere pela vestimenta? A vestimenta tem a ver? A vestimenta é o sinal externo, né? Mas são ordens diferentes, né? Com uma maneira, uma ênfase. É a mesma regra de São Bento, é a mesma regra monástica, os mesmos valores, né, da vida monástica cristã, mas com ênfases diferentes, né? E essas ênfases geraram estruturas institucionais distintas, né? A veste é só uma expressão dessas diferenças. São simbolismos. Nós temos mais ênfase no silêncio, na solidão, na separação do mundo, né? Alguns mosteiros vão ter mais ênfase na liturgia, até com algum trabalho de apostolado. Trabalhos intelectuais, a parte da cultura, né? Então, a gente tem boas relações, graças a Deus. Tem muitos mosteiros no Brasil, mas da reforma trapista, só o nosso e o das irmãs. E quantos tem no mundo? 179 casas. 179. Nos 5 continentes. 5 continentes. Então temos o privilégio de ter aqui no Paraná. Bom, não sei se é um privilégio. Não sei. Pra gente é um privilégio estar aqui, né? Espero que as pessoas sejam também. Eu espero que a gente colabore também, né? As pessoas experimentem dessa forma. Agora eu vou perguntar uma coisa sobre uma curiosidade minha. Por que cela? As pessoas associam a cela com presídio, né? Então, mas as palavras elas vão evoluindo conforme a cultura, né? Então, a palavra latina cela significava um recinto, assim, um dormitório, um quarto, até poderia ser um tipo de almoxarifado. Então, era uma palavra que tinha um sentido mais amplo, que, como foi utilizada pelos presídios, pelas penitenciárias, criou-se uma associação negativa. Então, na clausura, no prédio onde nós vivemos, cada irmão tem a sua cela individual. Não temos grades, né? Não, nem correntes, não tem. Mas é interessante que, na verdade, o uso da palavra cela nos presídios, ela vem dos mosteiros. Porque na história, na Idade Média, né, antigamente não existiam presídios, né? As pessoas eram jogadas nas masmorras, às vezes sofriam sentenças mais drásticas, né, como roubou, vai ter a mão cortada, invadiu uma propriedade privada, vai ser morto, enfim. Para minimizar essas penalidades, uma ideia que se teve ao longo isso no final da Idade Média é de usar os mosteiros como um espaço de reabilitação social daqueles
que tinham cometido crimes, sobretudo crimes eclesiásticos, né? Às vezes padres religiosos ou leigos que desviaram recurso, fizeram alguma coisa assim da igreja, ao invés de ter uma punição muito drástica naquela pessoa, elas eram enviadas para os mosteiros para ter um tempo de reabilitação, de fazer penitência. A palavra cela é usada hoje nos presídios porque elas eram usadas nos mosteiros, né? No passado. E como essas pessoas que estavam fazendo a reabilitação ficavam nas celas, elas acabaram, com o tempo, foi sendo associado mais ao presídio. E acaba tendo um significado ruim, né? Ruim. Você está preso, tá aí, você vê que não é... Não, originalmente não. Talvez seja importante esclarecer que penitência não é se bater, passar fome. Às vezes a gente também associa isso, né? Penitência já pensa logo no chicote, né? Não. Mas penitência é um esforço de conversão, de mudança de atitude. Existem alguns pequenos sacrifícios que ajudam nesse esforço, né? Mas penitência... Mas eles misturam tipo se fosse um castigo. Mas não é. Não. É um meio para ajudar o esforço de conversão pessoal. A pessoa cometeu um erro, quer mudar, mas ainda tem algo dentro dela que precisa ser corrigido. Como que ela faz isso? A penitência está ali como um instrumento para ajudar esse processo de transformação interior, né? E hoje, existem muitas pessoas que procuram o mosteiro. Qual a finalidade do quê? Tem duas maneiras de responder essa pergunta, né? Uma olhando do ponto de vista da pessoa que vem, né? Aí tem diversas motivações, né? Muitas vezes por nenhuma razão espiritual propriamente dita, né? Como você mesmo mencionou, né? Turismo, curiosidade, às vezes até... Tirar foto para casamento. Tirar foto para casamento. Pessoa que está sempre andarilhos procurando ajuda, mas as mais diversas motivações do ponto de vista da pessoa. Eu, particularmente, gosto de pensar que nós estamos aqui como um lugar de encontro, né? Então, Deus nos chamou aqui para criar um lugar propício para a gente se encontrar com Ele. Mas esse espaço acaba sendo propício para qualquer pessoa que vem. Então, eu pessoalmente creio que, além das motivações, por trás das motivações pessoais, sempre tem essa ação invisível de Deus que atrai as pessoas para... Mas no final, assim, as pessoas vão falar, nossa, eu não imaginava que era assim, acabei tendo uma relação com Deus diferente do que eu pensava. Tem algum... O mosteiro é sempre uma surpresa, porque aqui é realmente a casa de Deus, assim, né? Então a gente acredita que ele é o dono, nós somos os hóspedes que ele acolheu, os mendigos que ele nos acolheu, né? Mas a ideia é que qualquer pessoa que venha aqui, ela vai ser tocada de alguma forma, né? Por exemplo, mesmo eu, assim, dando um testemunho, quando eu vim a primeira vez aqui em 2010, eu vim para descansar, eu estava um pouco cansado, um pouco estressado com o meu trabalho, e eu não vim pensando em vocação religiosa, não vim pensando em nada. Eu até estava afastado da igreja quando eu vim, né? Mas aqui eu fiz esse encontro que ele falou. Então a gente não sabe, né? A ação de Deus nos ultrapassa. A gente acolhe qualquer pessoa que venha, todos os homens de boa vontade, né? Como as constituições falam, desde que, lógico, mantenham a paz monástica, né? Então a ideia é que seja um ambiente de silêncio, as pessoas... E a maioria das pessoas colaboram mesmo, assim, a gente não tem muito o que reclamar. Vocês têm um local aqui onde as pessoas podem ficar também, né? Sim, nós temos uma hospedaria mas ela não é uma pousada, assim, né? Ela acolhe pessoas que têm esse desejo de estarem num espaço propício de encontro consigo, de encontro com Deus, né? Um momento de reflexão nós acolhemos essas pessoas nesse espaço, né? Nesse espaço. E a igreja está sempre de portas abertas também. Mesmo a pessoa que não vai se hospedar, ela pode vir participar de alguma oração, participar da missa dominical. Muitas pessoas, mesmo as nossas famílias, encontraram aqui um ponto de referência. Assim. Então, por exemplo, quando a minha família vem me visitar, não me vem simplesmente me visitar. Eles sabem que de certa forma, as raízes deles estão aqui, né? Então, muita gente tem essa relação. Esses casos são excepcionais. Assim. Muitas pessoas têm uma relação realmente positiva com o mosteiro. Né? Um local como se fosse Monte Tabor, né? Onde elas podem sair do mundo, ter um tempo com o Senhor e depois voltar para o mundo. Em relação à experiência, né? Porque às vezes, não, acontece, na igreja ocorreu um milagre.
né? Uma experiência aqui que vocês sabem ou ficaram sabendo, porque não tem muito tempo, você desde 2010. 2011. 2015. Então, assim que eles falam, que eles contam, os mais antigos, tem alguma coisa? Tem muitas pessoas que nos pedem para rezar, né? Porque, bom... Tipo, chegou, eu consegui aquela graça através de vocês. Isso sim, alguns testemunhos sim, né? Mas eu não lembro de nada assim extraordinário. É que a espiritualidade monástica tem uma outra abordagem, né? A gente realmente é uma santificação do cotidiano, né? Então, para nós, a própria vida é um milagre. Então, cada coisa simples, a gente procura encontrar a presença de Deus. Muitas pessoas associam o milagre com feitos extraordinários, né? Mas o maior feito extraordinário que a gente tem no dia a dia é a Eucaristia, né? Então, é maior do que, por exemplo, não sei, eu estou com câncer, vem alguém, põe as mãos, me cura. A Eucaristia é maior que isso, né? Então, a gente busca essa sacralidade nas coisas pequenas. Acho que por isso é eloquente para as pessoas do mundo elas irem descobrindo, né? São Bento fala na regra assim que cada vaso do mosteiro deve ser como um vaso do altar, cada objeto deve ser como um vaso do altar. Então a ideia é que mesmo, sei lá, uma enxada, a gente consiga ver com os olhos a santidade daquilo, né? Então a nossa espiritualidade é muito pé no chão, assim, né? Do cotidiano. Algo também bonito, as constituições da nossa ordem falam que todo mosteiro tem uma misteriosa fecundidade apostólica. E eu acho que assim, em termos de graças, né, milagres, né, espirituais, assim, o principal é de que muitas vezes de uma maneira que a gente nem percebe, e isso é talvez também uma das grandes renúncias da nossa vida, porque a gente faz uma escolha, quer colaborar com a salvação da humanidade, e a gente não vê os resultados das nossas ações, mas o que existe de fato, e a gente crê pela fé, e muitas vezes a gente escuta uma ou outra notícia que corrobora essa visão, e que pessoas que, por causa dessa nossa vida humilde, simples e de uma entrega cotidiana, se encontram com Deus, né? Abraçam a fé, encontram o sentido da vida. E isso para mim é o maior milagre, né? Esse é o maior milagre, porque descobre o essencial, né? Descobre o essencial. E se tem algum milagre acontecendo, até bom que a gente não saiba, porque a gente fica humilde. Senão a gente vai postar no Facebook. Se tivesse Facebook... Se acontecer algum milagre, não conte pra gente. Vai que a gente se ensoberbece. Fui eu. Irmãos, vocês comentaram a relação da quantidade de mosteiros que tem no mundo, né? E temos um aqui no Brasil, que é aqui. Mas o porquê que o mosteiro escolheu esse local? Campo do Tenente, você está lá. Então, como o irmão Mateus mencionou, o nosso mosteiro foi fundado por um mosteiro trapista norte-americano, no estado de Nova York, chamado Genesee, né, Nossa Senhora de Genesee. Isso, ali depois, meados do século passado, houve um grande incentivo, uma exortação para que houvesse fundações na América Latina. O abade da época, desse mosteiro de Genesee, Dom John Eudes, ele tinha um grande desejo de fazer uma fundação no Brasil. Quando ele começou esse projeto de fundação no Brasil, procurou os monges, né? Inclusive o padre Francisco Ditzler, que está conosco até hoje, o único fundador vivo. É o único fundador vivo, 99 anos, né? E era o primeiro superior. O Dom John Eudes estava elaborando todo esse projeto, entrou e começou um contato com pessoas no Brasil, né? Na época, aqui ainda era a Arquidiocese de Curitiba, né? E o arcebispo da época era Dom Pedro Fedalto. E por um arranjo da providência, havia um terreno, não aqui em Campo Tenente, mas na Lapa, né? Inclusive eu acho que, se não me engano, são dois padres, os padres Miller, tinham um terreno lá e que eles queriam pôr à disposição do mosteiro, né? Por uma série de questões estruturais, não foi possível, eles vieram, os fundadores, se instalaram lá, ficaram alguns anos lá, mas notaram que não tinha condições de montar um mosteiro lá por uma questão de espaço, estrutura, coisas assim. Daí eles começaram a procurar a região e encontraram esse terreno que na época era a chácara de Novo Mundo, né? Encontraram, gostaram do terreno, viram que tinha um grande potencial para acolher o mosteiro,
bem localizado, perto de uma cidade grande de Curitiba, mas não perto de uma maneira que atrapalhasse o nosso próprio estilo de vida, e decidiram comprar aqui esse terreno, entregaram lá o terreno na Lapa e começaram a montar o mosteiro aqui. Por isso que chama o mosteiro de Nossa Senhora do Novo Mundo, porque aqui esse terreno era a chácara do Novo Mundo, né? Então, mas basicamente foi algo inusitado. Em parte do mérito é do Dom Pedro Feudalto. O padre Dom Pedro Feudalto, ele foi um dos grandes entusiastas da vida do Mosteiro Trapista na Arquidiocese de Curitiba. E quantos anos tem o mosteiro? O mosteiro veio para lá em 1977. Aqui eles vieram, se não me engano, em 1982. Então aqui, né, essa instalação, todo esse espaço, vai ter 40 anos. E 45 já de vida trapista no Brasil. 45. Contando o tempo, os 3 anos na Lapa, né? Mas aqui em Campo Tenente, acho que 40 anos. E ainda tem um fundador aqui. Tem, graças a Deus. Nosso tesouro. Nosso tesouro escondido. No campo. No campo. No Campo Tenente. Se Deus quiser, ano que vem ele completa 100 anos. 100 anos. Lúcido, continua dando aula. É muito bom. E existe uma forma de comemoração entre vocês? Ou é uma coisa mais íntima, ou vocês sabem? Para o Padre Francisco a gente celebra tudo que a gente pode. Depois dos 95 anos tudo é festa. Então, festa do batismo, festa do crisma. Depende da celebração. Vocês têm algumas restrições, né? Tanto na alimentação, vocês possuem ou não? Toda a nossa vida ela deve ser carregada de sentido. Então, por exemplo, a nossa alimentação, a gente segue muito o calendário do ano. Por exemplo, assim, domingo, para nós é um dia de festa, né? Então a gente tem a comida um pouquinho mais sofisticada, vai ter alguma sobremesa. Sexta-feira é já um dia penitencial, que não vai ter geralmente no tempo comum não tem jantar. Então a ideia é que a alimentação esteja a serviço de algo maior. Tem que ter o cuidado também com a saúde dos irmãos, né? Então a gente procura ter uma dieta balanceada para que todo mundo tenha força para trabalhar. Não adianta ser ou asceta e depois ficar se arrastando, né? Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, é um desafio, mas a alimentação está a serviço de algo maior. Irmãos, em relação à sociedade, vocês sabem o que acontece no mundo lá fora? Notícias, vocês participam, vocês têm que visão que vocês têm sobre isso? O mosteiro ele está em relação com o mundo, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente renunciou porque acham que o mundo é ruim, que tudo que vem de fora é ruim, de jeito nenhum. O mosteiro está em relação. Então, só que existe uma maneira equilibrada, certa, segundo a nossa tradição, de ter essa relação, né? Então a gente acredita que a nossa vida de oração, a nossa fidelidade alcança as pessoas, mesmo a gente não tendo todas as informações. Quer dizer, eu posso estar rezando com uma pessoa sem ter todos os detalhes, mas algum acesso à informação a gente tem, né? Porque esse ano é um ano político. Vocês votam? Votamos. Então é um dos papéis do superior. Então aconteceu alguma coisa, por exemplo, na Nicarágua, com a igreja de lá, aconteceu alguma catástrofe, aconteceu alguma coisa boa, né? Então o superior nos traz essas informações, às vezes pede uma oração. E os irmãos também têm algum acesso, tem alguns horários que eles têm oportunidade de fazer uma leitura, acessar algum site, ver alguma revista. Então alguma informação a gente tem, mas a gente procura ter esse cuidado, porque excesso de informação na verdade não ajuda, atrapalha, né? As pessoas têm tanta informação, na verdade isso só polui o interior delas, né? Então às vezes uma informação mais específica, pontual, é mais edificante do que realmente estar sabendo de tudo. A gente não precisa saber de tudo, mas estamos em sintonia com o mundo, com as pessoas, com certeza, com o nosso país, com certeza. Bom, para finalizar eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para o mundo, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu gostaria de partilhar com todos vocês que estão nos acompanhando realmente uma mensagem de paz e de esperança, né? Porque por mais que a gente tenha tanto mal no mundo, né? E a gente aqui no mosteiro nós estamos cientes de tanta coisa que tem acontecido, a humanidade passou um período muito difícil com essa pandemia, né? A gente faz uma descoberta, várias descobertas aqui no mosteiro. A primeira é que o mal que existe no mundo está dentro de nós, né? Então não adianta eu fugir para nenhum lugar, eu vou ter que me enfrentar primeiro o que existe dentro de mim, né? Mas a gente faz uma descoberta ainda maior, né? Que o bem é infinitamente superior ao mal, né? Então a gente tem que ter essa fé, essa esperança em qualquer situação de que o bem vence,
né? E de que a vitória de Cristo é real e que ela vai se manifestar e que a gente tem que perseverar, né? Nosso Senhor avisou que viriam momentos difíceis, a história comprova isso, mas Ele está do nosso lado. Então, realmente uma palavra de esperança, que as pessoas se cuidem, né? Assim como nós precisamos nos cuidar no mosteiro, vocês precisam se cuidar fora, viver bem a sua vocação e saber que é Deus quem nos procura. Nós não precisamos procurar a Deus, Ele nos procura onde nós estamos, Ele está ao nosso lado e a vitória dele é certa, né? Então a nossa fraqueza não deve nos assustar, a nossa fraqueza é o espaço onde Ele se manifesta, né? Então que Deus os abençoe e os ilumine e fé, temos que confiar. Bom, o meu desejo, diante de todas essas dificuldades, né, desafios que a gente enfrenta no mundo, nos nossos tempos, é que cada pessoa realmente descubra, experimente e viva, né, a verdade de que cada pessoa foi criada por Deus, foi criada por um ato de amor de Deus. Cada pessoa foi amada desde toda a eternidade, né? E que cada um possa experimentar isso em si mesmo e pode ter consciência, possa desenvolver a consciência, né, de que isso não é algo individual, particular, mas é de cada pessoa. Então, não importa raça, sexo, opinião política, religiosa, essa verdade de que nós somos amados por Deus e fomos criados por Deus, que temos uma dignidade, é algo que toda pessoa tem, não importa o estado que cada um se encontra. Esse é o meu desejo, né? Que cada um possa realmente descobrir e viver isso, essa maravilha da vida, né? Nós somos amados e todas as pessoas são amadas e são dignas de amor. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. E o programa Descobrindo o Paraná vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourpr.com.br. Até a próxima semana. Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar, suas belezas, rios e céus.